Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da terceira semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. E meu irmão, minha irmã, nós vemos no Evangelho de hoje toda a simplicidade de Jesus e junto dela a preocupação de fazer com que a palavra chegasse ao coração daqueles que a ouviam, a escutavam. Que hoje Jesus ele vai falar com aquele povo por meio de parábola. E parábola era uma forma figurativa onde Jesus ensinava, mostrava a verdade. E as parábolas, como nós vamos ver hoje, a parábola do semeador, ela justamente fazia parte daquele povo que cultivava a terra, que plantava, que semeava. Ou seja, Jesus ele fazia parte do povo. Ele é um Deus encarnado, um Deus que desce para se fazer um com o seu povo. E ali na simplicidade daquele povo também, ele usava da simplicidade da palavra para ensiná-los. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como falávamos nesse ensinamento da parábola do semeador, fica claro que Jesus Cristo é esse grande semeador, que lançando a semente, ou seja, a palavra, deseja que alcance todos os corações. Porque fazia parte daquele povo todo esse tipo de solo. Como o próprio Jesus disse, Ele vai dizendo que conforme o semeador vai andando, algumas sementes caem à beira do caminho, outras caem no terreno pedregoso, outras no meio dos espinhos e outra em terra boa. Sim, é assim. Lógico que eles preparavam, eles cultivavam o solo para receber a semente, mas também eles conheciam os solos com espinhos, solos pedregosos, as beiras do caminho, ou seja, Jesus quis através desse exemplo mostrar todos os corações.
E nós também podemos ser esses semeadores. E muitas vezes achamos, e é assim mesmo que funciona, o semeador ele não vai jogar a semente num solo que não está preparado. Ele vai jogar a semente num solo preparado. E nós podemos, talvez, enquanto esta parábola, cairmos nesse erro de querer lançar somente a semente em solos preparados. Não, não, não. Nós vemos aqui a grandeza desse semeador, a generosidade desse semeador, né, que vai deixando as palavras caírem, que vai lançando as palavras em todos os solos. E nós precisamos ser assim, não lançar essas sementes apenas num grupo preferencial, preferido, que nós achamos que está preparado. Não, a nossa vida tem que ser como esse semeador, como Jesus Cristo. Por onde nós passarmos, em qualquer ambiente que nós estivermos, por mais anticristão que seja, lá precisam cair as sementes da palavra de Deus, lá precisam cair as sementes do Evangelho, para que elas possam, pela ação e pela graça do Espírito Santo, dar frutos. E também, além de sermos o semeador, nesta parábola também podemos nos colocar como solo. E qual solo nós temos sido? Esses que estão à beira do caminho? Somos um solo pedregoso, com coração duro, magoado e ferido? Somos um solo cheio de espinhos, prontos a atacar, a responder? Ou somos um solo realmente arado, preparado pelo Espírito Santo, pronto para receber essa palavra e fazer com que ela cresça e germine? Então, neste evangelho, nós podemos nos colocar nas duas condições. Enquanto semeador, como eu tenho semeado? Tenho sido generoso, lançado sementes em todos os lugares? E enquanto solo, que tipo de solo eu tenho sido? E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.